Mais uma lição, livro de Oséias, capítulo 12. Hoje nós vamos fazer o versículo 12 do capítulo 11 e continuar pelo texto do capítulo 12 até o final do capítulo, até o versículo 14. Esse é o nosso texto inicial. Vamos estar abrindo lá, já vamos começar a leitura. Livro de Oséias, capítulo 11, versículo 12 e o capítulo 12. Vamos lá. Olha o primeiro versículo. Versículo 12 diz assim: Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com um engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Amém. Então aqui a gente vê a comparação que ele começa a fazer do passado e do presente com Israel, né? Ele usa aqui a figura do patriarca para poder fazer a comparação. Ele fala da questão do pecado, né, novamente, e depois no final ele dá aquela advertência, né? Sangue derramado farei cair sobre ele seu opróbrio. Então, a primeira coisa que no versículo 12 ele fala, é meio difícil de entender aqui, essa tradução não ficou muito fácil de entender, porque dá a entender um sentido, mas na verdade quer dizer outra coisa. Olha só, uma melhor tradução para esse final do versículo aqui, ó. Primeiro, Efraim me cercou por meio de mentiras, é a casa de Israel com engano. Aí ele fala de Judá, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Aqui, na verdade, essa tradução não ficou bem do original. O que é realmente, o que ele quis dizer aqui é o seguinte: e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Ele está falando que o Judá também é rebelde. Então ele fala que Efraim e Israel, né, a mesma pessoa aqui, a mesma nação, né, engana a Deus, cercou a Deus por meio de mentiras e com engano, né? Mas Judá também. Então ele não está falando que Judá está fiel ao Senhor. Talvez uma tradução esteja mais próximo daquilo ali. Alguém tem uma tradução mais próxima daquilo ali. E a tradução na verdade quer dizer isso. E Judá também, ela é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Tem alguém que tem uma tradução diferente ou não? Que jeito está escrito na corrigida aí? Quem tem a corrigida? Corrigida revisada. É o 11, 12. 11, 12. E é... Olha só, é diferente a tradução. E na verdade ele está fazendo também uma acusação contra Israel, contra... Então, é porque na verdade essa tradução não ficou boa. Na verdade, Judá também está sendo acusado aqui, né? Mas não é. Então, mas não é. A tradução certa para isso aqui é que Judá também é contra Deus. Esse domina aqui. Exatamente. Entende? Agora, então, uma melhor tradução para isso, né? Tá ali. Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Também, além de Efraim, também Judá é rebelde. Pode passar? Porque até aqui ele falou isso. Não tem como agora ele mudar e depois no próximo versículo ele alterar aquilo que ele falou. É a tradução que não ficou boa. Aliança com todos menos Deus. Lembra que eu tinha falado sobre isso? Que Israel tinha feito muitas alianças ali? Fez aliança com Cananeia, né, com Cananeu, fez aliança com o Egito, fez aliança com a Síria, fez aliança com um monte de povos lá, e não era para ter feito nenhum deles. Aí, na aula passada, o que eu tinha comentado? Né, que o rei da Síria tinha levado o rei de Israel cativo
porque ele estava fazendo negociações com o Egito, e o Egito e a Assíria não se batiam, eles eram dois grandes rivais. E aí ele começou a vender azeite para o Egito, começou a negociar com o Egito, sem o outro ficar nem sabendo, mas aí ficou descobrindo, né? Descobriu a traição, vamos falar assim, não pagava os tributos à Assíria como combinado, e aí ele levou esse foi um dos motivos também do cativeiro. Então aqui no versículo 1, Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo o dia, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Assíria, e azeite se leva ao Egito. Aí então, apacentar o vento, o que é apacentar o vento? É correr em vão, é o que Paulo fala, desferir golpes contra o vento, né? Não tem o porquê, você não vai, vamos falar assim, você não está ferindo ninguém, né? Você está lutando contra o vento, você está lutando contra nada. E eles apacentam o vento, ou seja, cuida do vento, ou persegue o vento, ou corre atrás de nada, né? Então, corre em vão para o Egito e a Síria em busca de socorro. Enquanto faz uma aliança com a Assíria, exporta azeite para o império rival, o Egito. Israel estava tentando agradar ambas as partes e logo acabaria mal, porque ele estava tentando agradar dois rivais. Eles não eram aliados, ele era aliado da Assíria e ele era aliado do Egito, mas a Assíria e o Egito não eram aliados. E aí gerou esse problema. Aí é onde que teve a invasão também, e foi um dos motivos, né? Pode passar. Aqui no versículo 2, ele começa a usar a figura do patriarca, né? Mas aqui ele não está falando de Jacó, a pessoa, mas sim Jacó ou Israel, a nação. Ele fala versículo 2: o Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Então aqui é que ele falou, né? Ele também tem contenda com Judá. Então ele está falando de Israel, da nação do reino do norte, mas também Judá não estava fora daquilo, porque também estava com os mesmos problemas da nação do reino do norte, a nação do reino do sul. Eles eram povos separados. Por exemplo, não era o mesmo rei. Tinha um rei em Judá e tinha um rei em Israel. Se um quisesse fazer uma coisa e quisesse ir para a guerra, ele ia sozinho. Se ele não quisesse ir sozinho, ele tinha que descer no reino do sul, ele tinha que conversar com o rei e unir para poder os dois ir para a guerra juntos. Senão ia só Israel ou ia só Judá, né? Então eles eram separados, literalmente, não era o mesmo povo. Então um estava contaminado com idolatria, o outro ainda não estava, mas também se contaminou, acabou acolhendo as porcarias que a sua irmã estava fazendo, né? Então ele fala, contra Judá o Senhor tem contenda, e castigará Jacó. Aqui Jacó, que ele fala, não é Jacó o pai Jacó, não é o homem Jacó, ele está falando de Jacó Israel, a nação de Israel. Então ele fala, castigará Israel, segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Então, de acordo com aquilo que Israel estava fazendo, ele ia receber a paga, né? E por que ele fala Jacó aqui? Porque no próximo versículo, aqui nos próximos versículos, ele vai começar a falar sobre Jacó. Aí sim. O que tem ali? Castigará Jacó, uma generalização. É comum nas escrituras, ou seja, no Velho Testamento, o nome representar todos os descendentes de um indivíduo. Então é comum você achar no Velho Testamento, por exemplo, falando Efraim, Israel, Jacó, né? Abraão, pai Abraão. Está falando na verdade não da pessoa, mas de toda a sua família, de toda a sua nação, né? De todo um povo, porque é como se ele representasse esse povo todo. É por isso que até aquele cego lá que fala Jesus, filho de Davi, ele não era filho de Davi, mas representava, porque na Bíblia fala que de Davi sairá um sucessor, né? Este o seu reino não passará, será perpétuo. E ele era chamado filho de Davi, né? Ele não era literalmente filho de Davi. Então é dessa forma que eles procediam, né? Eles falavam pai Abraão, mas não é o pai literalmente, né? Então quando falava do povo de Israel, quando estivesse falando de Jacó, muitas vezes estava falando na verdade de um contexto geral, nação. Pode passar? Aqui vamos abrir lá
em Gênesis 25, 26 e 32, do 24 ao 28. Aí, abre então o primeiro versículo ali, Gênesis 25, 26. Aí, os outros irmãos podem ler aí, ó. Gênesis 32, do 24 até o 28. Cada um vai lendo um versículo. Então, esse aqui é o versículo 3 ao 4. Eu vou estar lendo aqui os versículos 3 ao 4, enquanto vocês acham o Gênesis aí. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus e ali falou Deus conosco. Então, pode ir lendo aí, Gênesis 25, 26 e... Naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca do negócio do poço que tinha. Não. Gênesis 32, 24 a 28. Jacó, porém, ficou só. Ele lutou com o varão até pela alva subir. 25. 25. Gênesis 32, 25. Não, Gênesis 32, 25. 25. Acabou o versículo? Não tem continuação. Olha lá. Então aqui ele fala dois textos, né, que faz referência ao que nós lemos aqui em Oséias. O primeiro é, vamos falar assim, aonde começou a trapaça, né? Ele fala: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão. Então no começo lá, como a gente bem sabe, essa história é muito conhecida, né? Quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, né? Queria ser o primeiro, mas ele não, por ordem de chegada, ele foi o segundo, né? Mas a qualquer custo, ele estava determinado desde aquela época a ser o primogênito, né? A tomar para ele a primogenitura. Então que depois ele comprou, né? Aí, olha lá como é que começa as coisas. Então, ele fala, depois no seguinte: no vigor da sua idade lutou com Deus. Então esse anjo aí que vocês leram, ele foi lá com um propósito, e ele chegou lá, e Jacó falou assim: mas pera aí, aquele homem está ali? Ah não, eu na necessidade que Jacó estava, né? Jacó já estava se perdendo já. Depois ainda aquele problema com Esaú que ele teve, né? Que Esaú vindo, em encontro com ele, aquela cavalaria toda lá, aquela família gigante lá. Ele mandou a família dele na frente, e ele ficou por último lá, porque ele estava com medo de morrer, né? Desde aquela época. Então o rapaz, ele tinha tanto problema na vida dele,
né? Ele era tão trapaceiro, tinha tanto problema na vida dele, que ele sabia que qualquer hora ele não estava, né? Não estava com os dias contados. Então, na hora que ele viu o anjo, ele falou assim: não, esse homem vai me abençoar. E fala que ele agarrou na perna do anjo ali. Eu acredito que o anjo andava e arrastando ele, igual você vê né, nos filmes lá, ele vai arrastando a perna assim, porque ele não soltava o anjo. O anjo não podia matar ele, né? E fala que ele brigou a noite inteira com o anjo. Ele não deixou o anjo embora. E o anjo falou assim: mas esse cara aqui não vai deixar eu embora, eu vou ter que dar um jeito nele. Aí ele tocou na coxa direita dele e feriu a coxa dele, ficou coxo, né? Ele ficou manco, não quebrou a perna, não decepou, não fez nada, ele deixou ele manco. Aí se você for lá em Israel hoje, ó, uma curiosidade: se você for em Israel hoje, você nunca vai comer a perna direita de qualquer animal. Lá para eles, a perna direita é algo sagrado, por causa da coxa de Jacó. Então eles não comem a coxa direita da galinha, eles não comem a coxa direita do cordeiro, não comem a coxa direita de animal nenhum, né? Eles sabem, né? Então, isso é um detalhe, né? Só para botar Essa questão tão radical nessa área, de manhã ninguém come carne lá. De manhã ninguém come carne, só come queijo e leite. E à tarde ninguém come queijo e leite, só café. é que eles não consomem a cria com o criador, né? Se eles comer, por exemplo, frango, eles não vão comer o ovo. Se eles tomar o leite, eles não consomem a vaca, né? É assim. Mas isso aí é tradição do povo. Aí, o que ele estava falando aqui para Israel nesses 2 versículos? Tá contando a história lá do patriarca? Não é isso que ele está falando. Olha só, vamos continuar lendo. Versículo 4. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus e ali e falou Deus conosco. Da mesma forma que Israel, Jacó, né, que agora ele passaram a ser chamado Israel. Da mesma forma que Jacó estava perdido na vida, cheio de problemas, e ainda assim conseguiu achar graça diante de Deus, Israel também tinha tempo de converter os caminhos. É o que ele está falando para Israel aqui. Fala assim: olha, o teu pai Jacó, ele fez um monte de atrocidade desde que ele nasceu. Ele até comprou a primogenitura enganando Isaac, seu pai, né? Enganou Isaac, porque Isaac estava meio cego, ali, acho que da diabetes, sei lá, né, que nome tinha lá. Colocou lá um mando, a mãe dele também ajudou um pouquinho, né? Colocou lá uma pele de animal para poder ficar mais peludo, para poder parecer com o irmão, né? Colocou lá uns cabelos maior, tal, para poder enganar o pai dele, e ele conseguia a primogenitura. Porque mesmo que ele tivesse comprado de Esaú, na hora que ele chegasse para o pai dele abençoar, ele ia saber que não era ele, né? Então, desde aquela época, desde o comecinho do nascimento dele, aquele homem vem sendo chamado enganador, né? E Israel era assim. Você pode ver que a pessoa fala que confia em Deus, mas na hora do aperto ele esquece daquilo que Deus prometeu. Jacó, se você ver lá no capítulo 28, no versículo 15, Deus fala assim: ó, eu não te deixarei, eu vou te levar e vou te trazer e vou te colocar nessa terra, porque eu não abandonarei você. Deus falou com ele: então, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Farei tornar essa terra, porque não te deixarei, até que haja feito tudo que tenho dito. E aí depois, ali no versículo 31, no capítulo 32, né? Versículo 4, fala que ele lutou com o anjo e falou que se não abençoasse ele não ia. Então ele tinha esquecido o promessa que Deus tinha feito para ele. E ele era persistente, né? Então ele achava que talvez ele precisasse fazer alguma coisa, né? Mas enfim, foi aquele dia que mudou o nome dele, né? E ele brigou com o anjo. Foi uma coisa que você não vê em outro lugar da Bíblia falando algo semelhante a isso, né? Coisa de outro mundo. Isso aí era tudo Deus permitindo para ver até onde ele ia com ele, né? E ele era desesperado, com certeza. Ele estava num desespero absurdo, né, para ele poder segurar um anjo. Então, ele fala para Israel, mesmo o seu patriarca Jacó, daquela situação,
chegou aonde Deus queria que ele chegasse, vocês também têm a chance de mudar e converter. Porque no versículo seguinte ele fala, pode passar aí. O Senhor dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, no teu Deus espera sempre. Então ele usa aquela história que ele contou de Jacó para poder falar para Israel que eles também tinham que mudar, porque tinha como mudar, não era impossível, só que eles estavam muito perdidos já, né? Mas ele usa ainda a história para comparar e falar para eles que era tempo de mudança. Então, um convite de Deus ao seu povo para abandonar as coisas erradas e voltar-se inteiramente a Ele. Pode passar? Versículo 7. Alguém abre lá em Amós 8, 5 e 6? Versículo 7. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Quem achou pode ler. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sapo para abrirmos os celeiros do trigo, diminuindo a uefa, aumentando o ciclo, procedendo dolorosamente para com a balança enganadora, para comprarmos os pobres, para o dinheiro e o necessitado, e por de espaços que depois vendemos, e um par de espaços e depois vendermos as costas do trigo. Aqui, ó. Casca do trigo. Aqui, ó. Ele fala duas coisas, né? As duas coisas que é falado aqui também em Oséias. Primeiro, mercador, Efraim mercador. Mercador aqui, ele está fazendo referência ao que acontecia na terra de Canaã antes de Israel invadir Canaã. Israel conquistou Canaã e o modo de vida cananeu corrupto e opressor se infiltrou em Israel. Como a gente viu lá em Amós 8, né, Amós fala muito sobre essa questão do mercador, né? Ele que mais fala do problema social, e Oséias fala mais do problema espiritual, porque eles são contemporâneos, eles estão falando da mesma coisa, só que são dois profetas, né? Então, Deus usou a vida de Oséias para falar da parte espiritual, e Amós mais para falar da parte social e também um pouco da idolatria, ele fala, né, em Amós. Aqui ele faz referência ao mesmo texto. Então, ele fala que Israel, ele acabou adquirindo essas práticas de balança enganosa, desses problemas de opressão da Cananeia, porque aquele povo era dessa forma. Então eles invadiram, ainda ficou gente lá, e aí eles começaram a misturar as ideias, né? Quando o mundo começa a entrar na igreja, é esse que é o problema. A igreja tem que ir para o mundo, tem que levar a igreja para o mundo, não o mundo para dentro da igreja. Ele devia ter a casca do trigo. Não, isso aí é um absurdo, né? Porque Isso aí não é só lá não. Quando a gente morava no sítio, o homem que era o dono da máquina de arroz era cunhado do meu pai. E ele limpava o arroz para nós e aí chegava em casa, minha mãe tinha que dar o arroz de novo. E tinha casca de arroz no meio do arroz. fazer peso, fazer volume. Então, ele fala aqui, balança enganosa, né? Como a gente sabe, o que eles faziam? A balança deles mentia, né? Em vez de dar um por um, dava dois para eles e um para o outro, né? Eu não sei se vocês sabem, quando o arroz funcionava assim antigamente. Não tinha mercado para comprar de pacote. Você levava um saco de arroz, você levava 50 quilos, você trazia 30 quilos de arroz limpo, ficava 20 quilos. Né? Com 20 quilos, a metade dos 20 quilos era pai, a outra metade era a maquinha que eles chamavam do arroz, que ficava com o dono da máquina, que era mais ou menos 12 quilos, dava para ele. Então, além disso, ele tinha que pagar um pouquinho lá, era pouco coisa, mas não lembro quanto que era que meu pai pagava, para poder limpar o arroz. E nesse que ele dava para a gente, não era pago no meio. Isso aí é um proceder enganoso, né?
E aqui ele primeiro fala da questão, né, da balança enganosa, depois ele fala da opressão. Essa opressão foi o que ele leu depois, que eles falam assim, nós vamos comprar o pobre por dinheiro e vender o necessitado por um par de sandálias. Olha que coisa terrível, porque as pessoas faziam dívida com esses mercadores, né? Comprava na carneirinha, né? E não pagava, porque não tinha dinheiro para pagar. Ia comprando e comprando e comprando. Chegava numa hora que a dívida dava tão alta, que aí eles tinham que se vender como escravo. Aí ele fala, nós vamos comprar o pobre por dinheiro. Comprar ele como escravo, vai trabalhar para nós. E vender o necessitado por um par de sandália. Olha o preço que eles vendiam uma pessoa, né? Primeiro que não era nem para fazer isso, porque aquilo ali era lei em Israel. Você não podia fazer escravo um homem da sua própria terra, né? E muito menos vender. E eles ainda vendiam para os edomitas ainda para ajudar, né? Que você vê lá em Amós no comecinho fala. Vendiam para os edomitas ainda, que era o povo que era rival de Israel de primeira, era o primeiro sandalista, né? Então, isso aí era a opressão que estava fazendo dentro do próprio povo. Também. O próprio irmão fez isso. Vendeu para o irmão Elita, que era o povo. Passar. Sem culpa de nada, olha lá. Versículo 8. Aí imagina o povo de Israel falando. Mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade nenhuma, nada que seja pecado. Olha o que a nação, o que eles estavam falando para o profeta. Eles ainda me falam, o profeta estava falando aqui, ainda me dizem que nós temos enriquecido e ganhado muito dinheiro, e não sei o que lá, e ganhado guerra, e está indo tudo muito bem financeiramente, próspero, a terra produz, e blá 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 blá, e está tudo bem. Se está tudo bem é porque não tem pecado. Como que você pode acusar a gente de pecado? Então, ainda assim acreditavam que toda a prosperidade financeira, agrícola, diplomática e mais que tinham, era resultado de uma vida correta diante de Deus, ou diante dos deuses, porque já não eram um só mais, né? Aí, vamos deixar um pouco mais, né, atual. Tudo está indo bem, sendo assim não temos pecado. É o que muitas pessoas fazem. Se está indo tudo bem, então Deus não está bravo comigo, então não tem pecado. É o que Israel falava e é o que hoje fala-se. Porque hoje, muita coisa que as pessoas fazem, se ficar bem escondido, não tem paga, né? E o que acontece é que a ira de Deus é vindoura, é lá no final, é lá na grande tribulação, é lá no grande trono branco. Então, as coisas que fazem, tudo tem uma paga. E diante de Deus tem, porque Ele vê tudo. E o que acontece é que Israel falava isso e o povo continuou falando isso até hoje. Pode passar. Que se está tudo indo muito bem, então não tem pecado, não se acha iniquidade. Versículo 9 e 10. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desce à terra do Egito e ainda te farei... desde a terra do Egito e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e falo por ministério dos profetas, propus símiles, parte por parte aqui. Então, primeira coisa que ele fala aqui, ó, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, que desde a terra do Egito, que ele tinha libertado Israel através de Moisés, ele fala, eu sou o seu Deus, que ali ele teve uma nova aliança com o povo de Israel. Né, por 400 anos ficaram desligados de Deus e agora volta-se ao Senhor. Então ele fala, desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas. O que aconteceu foi o seguinte: habitar em tendas. Suas cidades seriam destruídas nessas invasões, né? Na invasão assíria seriam destruídas. A festa dos tabernáculos, como ele usa aqui, e ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. A festa dos tabernáculos, ela foi feita na época que não tinha o templo. Era tabernáculo no deserto. Eles levavam a tenda para cima e para baixo onde eles iam, né? Então eles iam e levavam a tenda junto. Então era a festa dos tabernáculos que eles faziam na tenda. Então a festa dos tabernáculos lembrava os anos de Israel que passaram no deserto depois de sair do Egito.
né? O seu exílio vindouro seria uma experiência semelhante àquela do deserto. Então por isso que ele fala que eu sou o Senhor teu Deus da terra, desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas, como nos dias das festas. Então, semelhante àquilo que aconteceu no deserto, depois que eles saíram do Egito, ia acontecer agora, na época da Assíria, da invasão, né? Porque eles iam ser totalmente desolados, mesmo quando eles voltassem, não ia ter nem cidade, nada, e eles iam ter que habitar em tendas novamente, né? Porque não tinha nada construído mais, estava tudo destruído. E aí ele fala, falei aos profetas e multipliquei as visões. Ou seja, ele fala, eu estou falando através dos profetas faz tempo já. Através de vários profetas, Deus está alertando Israel, está falando com Israel, muda, converte, abandona a idolatria. Várias vezes, desde a época dos reis, da época dos juízes, veio passando esse período todo até chegar aqui. Deus estava falando através dos profetas esse tempo todo. Não foi a primeira vez. Osés não foi o primeiro profeta, Amós não foi o primeiro profeta. Teve muito profeta que foi falando, né? Isso aqui já estava passando do limite com Deus, né? Então ele fala, eu falei através dos profetas, pelo ministério dos profetas, propus símiles. Não sei se tem outra tradução aí, mas a tradução de símiles aqui é parábola. Vê se alguém tem uma coisa diferente. Ali ele falou símiles. Símiles também? Tem mais um? Não? Eu acho que o seu também vai estar. Mas é a mesma tradução para parábola, né? Ele usa de parábola por quê? Por que Jesus falava através de parábola? Para as pessoas entenderem. Porque se ele viesse falar do reino dos céus, as pessoas não iam conseguir entender. Então ele usava as parábolas para facilitar o entendimento. Então é o que ele fez através dos profetas. Por isso que Osés falava através de parábola, por isso que Amós falava através de parábola, por isso que os outros profetas também falavam, para o povo poder entender. Versículo 11. Passa. 11 e 12. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gileade sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Então, aquilo, o que ele quer dizer aqui? O povo de Gileade sacrificava lá em Gilgal, né? Mas Deus não recebia os sacrifícios, porque ele fala aqui, olha só, pura vaidade eles estão fazendo tudo isso em vão, porque eles fazem isso cheio de idolatria no meio deles. Então eu não recebo. O coração deles não estava em Deus. Era como o sacrifício que Saul fez antes de ir para a guerra. Primeiro que não era para ele fazer, né? Então, para Deus não é sacrifício que conta, é o coração. É o que Deus quer, obediência, não quer sacrifício. É o que Paulo fala, não adianta eu falar em língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver o amor por Deus, se eu não tiver o amor naquilo que eu faço, pelas pessoas, nada disso me aproveita. Então eles não tinham amor por Deus, eles sacrificavam bois, e ele fala para ele, os seus altares são como os montões de pedras nos sulcos dos campos. Então tá lá os altares lá no campo, né, para eles fazerem o sacrifício, e para Deus aquilo ali não passa de pedra. É como um montão de pedra, não é altar para mim, porque eles fazem um monte de idolatria e vêm sacrificar para mim, então eu não recebo, né? Aí versículo 12, Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu como mulher, e serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Olha, que papo é esse? Voltando de novo à história do patriarca Jacó, que conversa é essa aqui, que Jacó comprou uma mulher servindo o gado? Alguém lembra? Jacó, ele comprou a esposa dele por causa do serviço que ele teve. 7 anos, comprou a primeira, aí trabalhou mais 7, comprou a segunda, porque ele queria a outra. Mas o homem lá falou para ele que era primogênita que tinha que dar. Porque deixou ele tomar os 7 anos, pelo primeiro, depois da hora de entregar, não, entregou a primeira. Ele queria a segunda, ele entregou a primeira, porque a primogênita tinha que ir a primeira. Falou assim, então tá bom, então vou trabalhar mais 7. Mas é aquele negócio, né? Já tá parceiro. E também foi encontrar com o trapaceiro, né? O sogro dele. Então isso aqui é a referência que ele faz aqui, ó. Jacó fugiu para a terra da Síria,
Israel aqui, Jacó, agora é a pessoa, não é a nação, né? Ele está falando da mesma pessoa aqui, Jacó, Israel, está falando do mesmo Jacó aqui. Então, Jacó, Israel, serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Pode passar. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Aqui ele está falando de Moisés, esse profeta aqui, certo? Então ele fez o povo subir da terra do Egito, sair da terra do Egito, e foi guardado no deserto pelo Moisés, até eles chegarem à terra de Canaã. Então o profeta, o Senhor enviou Moisés para libertar o seu povo do Egito. E o versículo 14: Efraim muito amargamente provocou a ira, falando que provocou o Senhor. Portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Aqui ele fala então o quê? Que deixará cair sobre ele o sangue derramado. Israel teria que suportar as consequências do seu pecado. Então Deus já não ia mais passar a mão na cabeça do seu povo, né? Ou permitir que o anjo passasse e não ferisse, mas agora o anjo ia parar nas portas e ia ferir. Diferente do que aconteceu lá na 10ª praga do Egito, né? Passava o anjo pela porta, via o sangue, passava reto. É onde ele fala: não mais passarei por ele, não mais passarei, agora vou me reter e vou permitir que o sangue derramado por eles faça cair sobre ele a culpa. Amém? Próxima aula, capítulo 13, encerra essa parte da mensagem de restauração, e depois fica o versículo 14 para encerrar o livro. A próxima aula, acredito que eu não vou estar dando tão cedo, né? Eu tenho um curso para fazer nos finais de semana aí, e nós vamos retornar com os estudos dos profetas aí daqui 3 domingos, né? O próximo domingo e o outro eu não vou estar aí. Então, quem for dar aula, não sei se vai querer seguir esse estudo. Se quiser seguir, beleza. Se não quiser, aparta um pouquinho isso aqui e depois a gente volta com o capítulo 13. Amém? Fiquem na paz de Deus, que o Senhor tenha falado com vocês.